Os olhos de todo mundo se voltaram para Washington nesta semana. A OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, se reuniu na capital americana para comemorar os 75 anos e definir os passos para o futuro, com anúncios importantes, principalmente para a Ucrânia. Em reunião histórica na capital dos Estados Unidos, a OTAN reforçou o apoio à Ucrânia, com a promessa de enviar 40 bilhões de euros em ajuda militar no próximo ano e reconhecendo que o país está em um caminho irreversível para se tornar um integrante da aliança. Também concordamos com um compromisso financeiro para ajudar a Ucrânia a construir uma força capaz de derrotar a agressão russa hoje e dissuadi-la amanhã. Concordamos que 40 bilhões de euros são uma base mínima para o próximo ano e para garantir um financiamento sustentável para que a Ucrânia prevaleça. O Kremlin afirma que a adesão da Ucrânia à OTAN representa uma ameaça inaceitável e que deve adotar medidas estudadas, coordenadas e eficazes para contra-atacar a aliança militar. Antes da abertura oficial da cúpula, vários países também anunciaram o envio de caças F-16 e novos sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia. A Rússia considera as medidas como prova do envolvimento da OTAN no conflito. Em encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o americano Joe Biden afirmou que a Rússia não prevalecerá. E o fato é que nos últimos meses a batalha pela Ucrânia mudou, mas a Ucrânia impediu a Rússia de conquistar Kharkiv, em primeiro lugar. E você deve ser elogiado por isso. Em segundo lugar, você enfraqueceu os avanços da Rússia. Você impôs um custo significativo à Rússia e você deixou claro que a Rússia não prevalecerá na Ucrânia. Não prevalecerá na Ucrânia. A Ucrânia prevalecerá. E eu quero que saiba que estaremos com você em cada passo do caminho. Zelensky, que se diz confiante de que o convite para a entrada na OTAN vai chegar, agradeceu a ajuda militar, ressaltando que está salvando vidas. Obrigado por notícias tão fortes sobre o novo pacote de segurança. Estou grato a você, a sua equipe, a sua administração, é claro, ao Congresso, a ambos os partidos, a ambas as câmaras e a todos os americanos pelo apoio vital e forte à Ucrânia e ao povo ucraniano. Juntos estamos salvando vidas do nosso povo. Você mencionou Kharkiv, graças ao seu apoio e também aos nossos soldados, realmente foi um trabalho difícil, mas eles conseguiram. O ucraniano também pediu aos líderes que eliminem todas as restrições aos ataques de Kiev em território russo com armas ocidentais. Em comunicado, a aliança diz que Moscou continua sendo a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados. Os líderes também expressaram preocupação com a China, que afirmam ter se tornado um facilitador decisivo da guerra por meio de uma parceria sem limites e do amplo apoio à base de defesa russa. Pequim respondeu à acusação. Instamos a OTAN a refletir sobre as causas profundas da crise e as suas próprias ações, a ouvir atentamente a voz justa da comunidade internacional e a tomar ações concretas para aliviar a situação, em vez de transferir a culpa para outros. Em meio à cúpula, a China iniciou exercícios militares com forças de Belarus na fronteira com a Polônia, que acompanha de perto a situação. Segundo autoridades, se tratam de manobras antiterroristas. Também nesta semana, os Estados Unidos anunciaram que vão instalar mísseis de longo alcance na Alemanha a partir de 2026. O chanceler alemão, Olaf Scholz, elogiou a decisão, afirmando que foi tomada no momento certo e que garante a paz. A medida marca o retorno dos mísseis de cruzeiro americanos ao país depois de 20 anos e gerou críticas até mesmo dentro do partido de Scholz. O Kremlin também se pronunciou contra o plano, dizendo que indica um retorno da Guerra Fria.
Uma cúpula da OTAN bastante importante, mas com encerramento que acabou sendo ofuscado por gafes do presidente americano, Joe Biden, que se confundiu e chamou o ucraniano Volodymyr Zelensky de presidente Putin. Vamos conferir. Agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. Presidente Putin, ele vai derrotar o presidente Putin, presidente Zelensky. Estou tão concentrado em derrotar Putin que temos que nos preocupar com isso de qualquer forma, senhor presidente. Biden ainda cometeu outro erro trocando o nome da vice Kamala Harris pelo do ex-presidente e rival republicano nas eleições, Donald Trump. Olha, eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice se ela não fosse qualificada para ser presidente. Então vamos começar por aí. Número 1, o fato é que a consideração é que sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência. Eu venci ele antes e vou vencê-lo novamente. And I will beat him again. A gente segue falando sobre o encontro da OTAN e o futuro do bloco, agora com a ajuda do coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer. Bem-vindo, Alberto. Olá, tudo bem? Tudo bem, é um prazer contar com você aqui no nosso Jovem Pan Internacional. Alberto, eu queria começar perguntando sobre a ajuda que foi anunciada pela OTAN para a Ucrânia com o envio de caças F-16, também com esse novo pacote financeiro de 40 bilhões de dólares prometido para o ano que vem. Você acredita que isso vai ser o suficiente para ajudar a Ucrânia, pelo menos nos próximos meses desse conflito? Ajuda não somente em armamentos e em apoio financeiro, ela também corresponde à institucionalização crescente da parceria entre OTAN e Ucrânia, do apoio da OTAN à Ucrânia. São 3 elementos dessa parceria institucional que ficaram decididos neste encontro da OTAN recém-terminado em Washington. O estabelecimento de um centro de pesquisa, análise e educação entre OTAN e Ucrânia, o estabelecimento de um centro de preparação, um centro de capacitação e de treinamento, e a presença de um representante especial da OTAN permanente na Ucrânia. Então, além da ajuda financeira e da ajuda de armamentos, a institucionalização indica a virtual entrada da Ucrânia na OTAN. Isso será suficiente para dar conta do desafio que é a expulsão das tropas russas do território ucraniano, conforme definido na Declaração de Washington? Não será suficiente. Isso é mais um passo no caminho da escalada do conflito entre Rússia e o Ocidente, por meio da Ucrânia, a Ucrânia usada aqui como proxy, e que levará a um prolongamento desse conflito e ao sofrimento e à destruição do povo e das estruturas ucranianas. Prolonga a guerra e não resolve a questão. Agora, Alberto, a gente viu diversas reivindicações vindas do presidente Volodymyr Zelensky, isso não só nessa última semana, mas ao longo dos últimos meses, quiçá dos últimos anos, desde que a guerra começou. Uma dessas reivindicações é o fim daquelas restrições do uso de armas da OTAN para atacar a Rússia. Você acredita que tem espaço para isso nesse momento? É algo que a OTAN estaria disposta a fazer? Qual é a possibilidade nesse momento de que isso aconteça na sua avaliação? Bom, creio que estamos tratando aqui do emprego de armamentos de capacidade militar cedida pelo Ocidente, pelos países da OTAN à Ucrânia, empregadas em território russo, a partir da constatação de que instalações, equipamentos russos no território russo alcançavam objetivos em território ucraniano. Isso já está acontecendo, principalmente na fronteira norte, perto de Kharkiv e de Sumy. E sim, a tendência é que continue a se expandir. Tem que ser uma ação muito seletiva para evitar uma escalada da Rússia. A Rússia não economiza argumentos quando constata que o emprego de capacidade, a assessoria, a ajuda de toda forma, capacidade de treinamento, preparação,
assessoria, envio de informações, vigilância, inteligência de parte do Ocidente é utilizado pela Ucrânia no combate à Rússia. Então, aqui é uma questão da dosimetria, de como e quando esse equipamento tem alguma justificativa para ser empregado. Vamos lembrar que mesmo na guerra, mesmo no conflito, existe uma certa justiça, por assim dizer, uma certa equivalência, uma certa reciprocidade. Então, sendo algo aceitável, poderá ser empregado como está sendo empregado na fronteira norte da Ucrânia. Agora, Alberto, trazendo aqui um pouco mais para o lado do presidente Biden, ele tinha uma missão importante de mostrar, digamos assim, uma certa sobriedade, uma responsabilidade envolvendo seus discursos, ainda mais depois daquela aparição dele no debate contra o presidente contra o candidato à presidência, Donald Trump, e de novo ele teve ali certos deslizes. Você acredita que a fragilidade de Joe Biden, essa aparente fragilidade, principalmente no âmbito eleitoral, pode acabar atrapalhando os planos da OTAN para os próximos meses? Mais do que fragilidade é incapacidade. Nós estamos falando aqui do líder da principal economia, da maior sociedade do mundo, do Ocidente, a maior capacidade de defesa, de emprego da força do mundo. O presidente Joe Biden tem que ser uma liderança pronta para exercer as suas funções nos próximos 4 anos e meio, nos próximos 4 anos a partir de novembro, quando será disputada a eleição. Pelos sinais físicos e mentais que ele tem demonstrado, a tendência não parece ser das mais animadoras. Hoje ele pode ser considerado razoavelmente incapacitado para o exercício da função. Nesse caso da função externa, envolve não só a defesa dos Estados Unidos, mas a defesa do Ocidente, dos valores democráticos, dos direitos humanos, da economia de mercado, das liberdades individuais, todos esses itens basilares da Constituição da Aliança Euroatlântica, da Aliança da OTAN, que envolve 32 países membros plenos, mais membros associados, mais todos os esquemas de cooperação. Joe Biden hoje não demonstra essa capacidade, nos próximos 4 anos, enfrentar as 2 principais ameaças vitais, conforme declarado nesta declaração de Washington da OTAN. As 2 ameaças vitais à aliança são a Rússia e o terrorismo transnacional, além de toda a confrontação que a República Popular da China empresta à ordem global, ou testa na ordem global. Joe Biden não parece capacitado para enfrentar esses desafios. Rússia, terrorismo internacional e China. O Alberto Pfeiffer estava falando agora sobre os 32 países membros da OTAN. A gente tem aqui, inclusive, a arte mostrando quais países são esses. Como a gente pode ver, Estados Unidos e Canadá representando a América do Norte. Uma presença maciça de países da Europa, com 3 candidatos: a Ucrânia, a Geórgia e a Bósnia-Herzegovina. Todos esses ali mais já para o leste europeu, próximos da Rússia, bem próximos ali da ex-União Soviética. E aí tem um ponto interessante também para a gente trazer, gostaria de pedir até a avaliação do Alberto Pfeiffer em relação a isso, que é em relação ao provável candidato de Joe Biden nas eleições americanas deste ano, que é o ex-presidente Donald Trump, que, lembrando inclusive o primeiro mandato dele à frente da Casa Branca, tem uma postura considerada isolacionista no cenário internacional, já fez críticas à OTAN, principalmente a países que não cumpriam com a meta que foi estipulada de gastar pelo menos 2% do PIB com a defesa, e aí a gente tem aqui até mesmo também esses dados, mostrando os países que lá em 2014 eram membros da OTAN, se comprometeram a fazer esse aumento dos gastos e como que essa situação tem mudado desde então. A Polônia cresceu exponencialmente os seus gastos com defesa, os Estados Unidos, por exemplo, acabaram reduzindo. Mesma situação também da Croácia, que teve uma leve redução, mas em geral os países têm aumentado os gastos com a defesa, os 32 membros da OTAN. Alberto, considerando aqui um cenário onde Donald Trump volte à Casa Branca no ano que vem, que ele seja reeleito agora em novembro, como que a gente pode ver, como é que a gente pode imaginar o futuro da OTAN num eventual segundo governo Trump? Bom, Donald Trump fez uma pressão muito grande para que essa meta de 2% do PIB fosse cumprida por todos os membros da OTAN. O argumento dele é que os Estados Unidos carregavam nas costas todo o peso financeiro e o peso militar da aliança no momento em que os países europeus
nesse momento contemporâneo, já tinham recobrado capacidade econômica e capacidade tecnológica para se empenharem mais, tanto na alocação de recursos como no aporte de armamentos e de pessoal. Hoje, 2/3 dos membros da OTAN contribuem com 2% ou mais do PIB. 1/3 ainda falta fazê-lo. Donald Trump certamente manterá a força da incisão da sua retórica para que todos cumpram com esses 2% do PIB, de modo que haja um aporte equitativo no sentido da manutenção da Aliança de Defesa Euroatlântica. Vamos lembrar que o governo dele não era propriamente isolacionista, era um governo que ia muito mais na tendência da individualidade, na tendência de que as regras multilaterais não podiam se sobrepor aos desígnios nacionais. Então, ele não era propriamente isolacionista, mas ele era no sentido de que valia mais o interesse americano do que a submissão ao regramento multilateral. Isso explica o afastamento dos Estados Unidos durante o seu governo da regra da Organização Mundial do Comércio, das regras das Nações Unidas e mesmo no caso da OTAN, da imposição dessa demanda americana da participação harmonizada de todos os associados. Não creio que ele conseguirá, Donald Trump, retirar o apoio americano substancialmente à OTAN, porque isso é uma questão de Estado, isso é uma questão permanente do interesse nacional americano. A Aliança Euroatlântica não só garante a contenção da expansão russa, da expansão do que em seu momento foi da União Soviética e hoje é da Rússia, da ameaça do tensionamento que a Rússia representa para o Ocidente, mas também representa uma amarração euroatlântica, quer dizer, é um cinturão de garantia de que os interesses americanos são contemplados no espaço europeu, a par da União Europeia, que dá esse sentido mais econômico-político, a OTAN, que dá o sentido estratégico-político. E essas duas dimensões confluem na manutenção, no sentido da manutenção de uma agenda tecnológica. Vamos lembrar que a corrida por supremacia, a corrida por hegemonia global entre Estados Unidos e China é uma corrida tecnológica, alcança as dimensões espacial, as dimensões nuclear, da guerra química, da cibernética, das tecnologias de ponta, quântica, inteligência artificial, enfim. Esta aliança da OTAN assegura aos Estados Unidos a manutenção de um espaço ampliado tecnológico, com rebatimentos estratégico-militares, aliança estratégico-militar. Mas sim, Donald Trump deve imprimir uma outra temática, um outro estilo nesta aliança, exigindo contrapartidas equivalentes dos seus parceiros. Pois é, a gente conversou então com o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer. Alberto, muito obrigado pela presença, pelas suas explicações aqui no nosso Jovem Pan Internacional.